Você quer compreender os sinais do tempo à luz da palavra de Deus? Já se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Vamos falar sobre profecias bíblicas, vamos basear na palavra do Senhor. O que está acontecendo nesses tempos para que a gente fique de alerta no que Deus está nos dizendo. Então vamos para Mateus, capítulo 24, do 6 ao 7, que diz bem assim: E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Por nações se levantarão contra as nações, e reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Como a gente vê a palavra de Deus, e o que mais a gente tem visto? Muitas guerras. Ucrânia, temos visto Israel, temos visto muitos conflitos, muitas perseguições, muitas coisas acontecendo. Que ele fala, porque não é necessário que isso não aconteça, ainda não é o fim. Antes do fim, veremos guerras, crises, rumores de destruição, exatamente acontecendo ao redor do mundo. E vemos acontecimentos agora, muitos acontecimentos, entre guerra em Gaza, tensão do Oriente Médio, ataque de mísseis, mortos, deslocados, conflitos na Ucrânia, em Israel, muitos acontecimentos. E que realmente Deus ele quer que a gente se prepare para esses acontecimentos. E vamos também para desastres naturais, crises humanitárias, acontecimento atual, terremoto no Afeganistão. Se vocês não viram, teve uma magnitude de 6.0, onde matou muitas pessoas, inundações do Sudão, no sul e em outras partes do mundo. E vemos agora em Lucas 21:11, haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares e haverá sinais no céu e na terra. Como a gente vê, eu quero que você reflita sobre isso, sobre o que está acontecendo e a comparação, mas que não é para você ter medo, mas para você estar na luz da palavra, lendo, meditando, porque a gente está vendo os acontecimentos e que a gente precisa estar alerta, como uma das virgens vigiando, não dormindo, mas vigiando, e com seu relacionamento de Deus aceso. E Mateus 24:7, haverá fome e terremoto em vários lugares. O cumprimento, aumento dos desastres naturais em vários pontos do planeta parece se alinhar com essas profecias, não é? Então, vamos ver sobre instabilidade política, acontecimento atual, tensões entre potências mundiais, Rússia, OTAN, Israel, Irã e etc. Crises humanitárias, políticas em diversos países, Nepal, Sudão do Sul, do Oriente. E o que eu falo agora para vocês? Que a gente precisa orar pelas guerras, para que Deus venha com a sua graça, sua misericórdia, orar pelas pessoas que estão perdendo seus familiares. A gente precisa o quê? Orar e se preparar, estar em alerta, vigiando. E vamos para outras partes aqui que eu vou estar trazendo para vocês. Cumprimento, o mundo está cada vez mais polarizado com conflitos políticos e ideológicos globais. E vemos muitos acontecimentos, muitas perseguições, e que nós cristãos temos que ficar em alerta. E até você que ainda não está de nenhum lado, quem está morto é como se estivesse morto espiritualmente, mas Deus te chama para estar alerta, Deus te chama para voltar e se arrepender, Deus te chama para que você veja os sinais. É só você comparar a palavra de Deus e você vai ver os sinais do que está acontecendo, o que a palavra de Deus diz e o que está acontecendo. Eu estou trazendo um pouco disso para vocês, um pouco dessa comparação do que está acontecendo no atual e na Bíblia que já foi mencionado. Sinais no céu. Acontecimento atual. Eclipse solar previsto para setembro de 2025. Fenômenos astrônomicos observáveis e cada vez mais divulgados globalmente. E a gente vê sobre isso imediatamente depois da tribulação. Mateus 24:29. Imediatamente depois da tribulação daqueles dias escurecerá o sol, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu. E vemos os sinais de Deus. Pode ser que ainda não aconteça essa escuridão, não aconteça esses sinais como aqui, mas os pequenos sinais é pra gente observar o que Deus está falando comigo, com você. Então, cumprimento, fenômenos solares, lunares, astrônomicos, são interpretações como sinais muitos já acontecendo cada vez mais evidente, crescimento da violência, imoralidade e perseguição. Esses sinais não são para nos assustar, mas para nos preparar. É tempo de vigiar, orar, fortalecer nossa fé em Cristo. Ele promete estar conosco até o fim. Vocês viram o que aconteceu, né? O que fizeram, e precisamos ficar em alerta, porque Deus ele nos chama para sermos prudentes.
entendeu? Para que a gente fique alerta, ore mais, busque mais o Senhor, esteja vigilante na palavra de Deus, né? Tem acontecido muitas perseguições. E nos outros países que a gente já, não sei se vocês já viram, que nas Portas Abertas fala sobre as perseguições, fala sobre os países onde a tolerância para o cristianismo, para a palavra de Deus tem diminuído. E nesses países é o que mais tem. O que mais tem é missionários sendo perseguidos, é pessoas cristãs que acreditam em Deus, que não negaram a sua fé, continue perseverando, continue muitos morrendo por Ele, morrendo por Jesus e não abandonando a sua fé. A gente vê nisso. Mas aqui, quando a gente vê esses pequenos acontecimentos, e grandes acontecimentos principalmente, a gente vê, não vai acontecer comigo. Mas é aí que a gente se engana. Deus, ele está voltando e ele está nos chamando para que a gente vigie, para que a gente ore, busque a palavra de Deus e se posicione como cristão na luz da palavra. E não deixando que fique só como fosse uma notícia e depois passa e acaba. Não, é buscando a palavra de Deus, é buscando ficar atento aos sinais, o que Deus está nos falando. Porque a gente não pode estar como muitos missionários, muitos cristãos nesses outros países, sendo perseguido. Mas a gente está vendo esses acontecimentos agora e a gente não pode vacilar, mas buscar o Senhor, buscar vigiar, buscar na luz da palavra que Ele está nos ensinando esses acontecimentos e que essas perseguições só pode aumentar. Então Deus, ele quer que a gente se volte para Ele, amém? E as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos e a pergunta é, você está preparado? Se esse vídeo falou ao seu coração, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, dá uma voz e Deus abençoe sua vida. Beijo, fico com Deus.